Essas imagens ao vivo do Globocop, e esse é o momento da prisão do ex-bombeiro que está sendo acusado, de suposto crime, de assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Então, O que a Polícia Federal descobriu? Que este bombeiro, o Suel, participou do planejamento do crime da Marielle. De que forma ele planejou? Ele participou do planejamento, ele participou antes e depois. A Polícia Federal tem provas de que ele fez campanas. Campanas é quando você observa. Então, esse Suel, ele acompanhou a rotina da Marielle, a Polícia Federal descobriu isso, e depois de executado o crime, foi ele o responsável por dar sumiço à arma e principalmente ao carro utilizado no crime. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Bem, como vocês viram, agora a investigação vai para uma próxima etapa, que é achar os mandantes. Em uma entrevista, no dia 14 de março de 2022, Ciro Gomes explicou por que o crime nunca seria desvendado, no governo Bolsonaro. Enquanto persistir na presidência da República um homem como o Bolsonaro e seus filhos, vinculado às milícias, ao banditismo explícito, mais selvagem que você possa imaginar, esse crime não será esclarecido. Porque o Bolsonaro é produto disso lá do Rio de Janeiro, das milícias, das facções criminosas, ele é organicamente vinculado a isso. Bem, Elcio de Queiroz também confirmou, nessa delação, que o Rony Lessa matou a Marielle Franco, dando detalhes do atentado. Coincidentemente, esse Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro, no famoso condomínio Vivendas da Barra. Dito isso, depois da delação do Elcio Queiroz, a PF tem uma expectativa de que Rony Lessa, apontado como autor dos disparos, faça uma delação. Falando com investigadores da Polícia Federal hoje pela manhã, e é claro que a tentativa é avançar para saber quem é o mandante. E já se sabe que quem tem essa informação, sem dúvida, é Rony Lessa, que está preso, assim como Elcio Queiroz também está. Então, na verdade, já se tentou, com a defesa de Rony Lessa, que ele fale mais, e hoje há um cerco e essa delação aperta muito esse cerco em torno de Rony Lessa. Por quê? Porque Queiroz traz muitas informações, ele detalha, se você lê a delação, é claríssimo, ele conta detalhes, o carro que buscou, o táxi, a pessoa que ajudou, ele fala de outras pessoas que também estão sendo ouvidas pela Polícia Federal, pelos investigadores que de alguma maneira participaram. Gostaria também de lembrar que o Adriano da Nóbrega, que foi morto pela PM da Bahia, era apontado como um dos líderes do escritório do crime, grupo de matadores de aluguel, do qual o ex-policial militar Rony Lessa, acusado pela morte da Marielle, também fazia parte. Além disso, também é bom lembrar que a família toda do Adriano da Nóbrega trabalhava no escritório do Flávio Bolsonaro. Coincidência? Eu acredito não. Eu afirmo para você
que a mãe e a irmã do foragido, inculpado, corréu do caso Marielle Franco, trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Eu afirmo, sem medo de errar, que o executor do crime morava numa casa vizinha dele e tinha fotografias com ele. Eu afirmo que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro alcançaram essas conexões e o Queiroz, que era lugar-tenente deles, tem 10 homicídios nas costas. Também é bom lembrar que a PF descobriu que o Ailton Barros, em uma das várias mensagens que trocou com o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, disse que sabia quem teria matado a Marielle Franco. A citação a Marielle aparece na conversa entre Ailton Barros, militar da reserva do Rio de Janeiro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas não tem relação com a operação de hoje, nem com o ex-presidente. Na mensagem de áudio que foi transcrita, Ailton Barros diz a Mauro Cid que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, intermediou a inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. E que, em troca, Siciliano queria um encontro com um representante diplomático americano para resolver um problema com o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Ailton Barros relatou a Mauro Cid que Siciliano estava tendo problemas com o visto em razão de ter sido citado no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi nessa conversa que Ailton disse: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei a coisa toda, entendeu?" E se referindo a Siciliano, completou: "Está de bucha nessa parada aí." Bem, agora, parece que já está claro quem matou a Marielle. Porém, os mandantes continuam soltos, e ninguém sabe quem é, ou quem são. Por causa da operação de hoje, a extrema-direita ficou desesperada, nas redes sociais, tentando desviar do assunto, falando de Lula e Celso Daniel. Parece que eles têm medo do que a PF pode encontrar sobre os mandantes da Marielle. É um desespero fanático, que parece não ter fim. Eu vou te falar uma coisa aqui que até agora eu nunca tinha falado. Eu, pela primeira vez na vida, nesse momento, eu quero dizer para você que eu tenho muita certeza que a Polícia Federal vai chegar nos mandantes. Eu não falei isso em nenhum momento anterior, né? Em nenhum momento eu sempre dizia que eu tinha esperança, eu sempre dizia que eu não ia desistir nunca, né, que a família não ia desistir nunca, que a gente ia lutar pelo resto da vida para que isso fosse esclarecido, mas com tudo que, enfim, acontece e aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos tempos, o sentimento mudou muito. Acho que essa é uma importância grande do dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro vão chegar aos mandantes. Eu acho que eles estão próximos. Eu não quero dizer aqui do tempo, porque não sou eu que defino isso, é a investigação e o tempo da investigação, mas a delação do Elcio, ela fragiliza demais o Rony Lessa. Ela praticamente coloca o Rony Lessa condenado, claro que vai ter um julgamento, mas coloca o Rony Lessa condenado, e isso muda tudo numa investigação.